Bem, queria agradecer ao Moisés por esse convite, à Câmara Brasil-Canadá pela oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação e a todos os patrocinadores do evento, que é muito importante. Bem, eu sou da área da saúde, mas sou do outro lado da área da saúde, eu trabalho mais com o lado dos planos de saúde. Então, me apresentar um pouco, eu sou também já fui diretor de plano de saúde, já dei aulas sobre a gestão de planos de saúde, criei uma associação orientada para a gestão de saúde populacional aqui no Brasil, chama ZAP, que tende a trazer todos os prestadores de serviços e gestores de saúde populacional. Fui fundador de uma empresa, a primeira empresa realmente orientada para a gestão de saúde populacional no Brasil, chamada AxisMed. Nós terminamos vendendo essa empresa para o Grupo Telefônica em 2012, e agora sou novamente um empreendedor, com uma startup na área de saúde também, na parte para plano de saúde, voltada para gerar informação para uma melhor gestão da saúde populacional. A agenda que eu fui desafiado pelo Moisés a colocar uma agenda, falar um pouquinho de transformação digital. Eu falei para ele, isso é como falar um pouco do todo e de tudo, né? É muito difícil falar sobre isso, mas eu vou tentar abordar isso e sair desse macro e tentar ir ao micro, falar um pouco de oportunidades que há no mundo, acontecendo no mundo de forma digital. Aí eu vou falar um pouco do ecossistema de saúde, desafios, como é que é o relacionamento com os prestadores, os pagadores e a área de tecnologia que envolve, inclusive, a indústria farma. E aí eu vou falar mais do meu mercado, que é de operadores de plano de saúde, desafios que eles enfrentam, e dar um exemplo como a inovação digital está transformando, tentando resolver os problemas que aparecem nesse setor. Muito bem. O que é transformação digital? É algo muito complexo de falar, porque ele é muito amplo. Basicamente, é algo grande que está acontecendo, diferente de tudo que já vimos antes. Ela entra como muda profundamente a forma que o ser humano se relaciona com o seu corpo. Quando a gente usa devices, quando a gente usa várias tecnologias, a gente está começando a ter uma espécie de um feedback, uma retroalimentação. A gente está começando a ter informações sobre o que é o nosso corpo, e isso vai afetar dramaticamente a nossa relação com ele. Tem pessoas que já estão falando de fazer hacker do corpo, colocando dispositivos no corpo, abrindo carros com a mão, já tem acontecendo várias coisas nesse ponto. Então, a nossa relação com o corpo vai mudar bastante. A nossa relação com as coisas está mudando. A gente fala com coisas, a gente interage com coisas que antes a gente não fazíamos. A nossa relação com o próximo está mudando dramaticamente. Eu preciso falar de redes sociais, mas isso está indo mais profundamente. A nossa própria relação com as pessoas em casa. Hoje, muitas vezes, para conversar com meu filho, mando uma mensagem para ele, está no outro quarto, isso acontece. Eu quero contar alguma coisa, conversar um assunto com ele, eu mando primeiro no WhatsApp para ele saber do que a gente vai falar, a gente consegue conversar. Esse tipo de coisa está mudando, e é só o começo, vai mudar muito mais. Um trabalho... Quem tem mais de 20 anos de profissional sabe que mudou, já mudou muito, vai mudar cada vez mais. Como nós trabalhamos, o local não é mais tão importante, o tempo não é mais importante, o horário de trabalho não é mais importante, e isso vai ter um impacto tremendo na forma como a gente interage com o mundo e com a sociedade. Não sei como vai ficar, a legislação trabalhista está mudando no mundo inteiro, as pessoas não sabem como vai ser essa relação de trabalho. Está vindo a inteligência artificial com a promessa de acabar com 40%, 50% dos empregos. Então, no sentido de estar empregado ou desempregado, não vai mais ter sentido.
as pessoas vão ter que ter uma outra relação entre si. Como é que eu posso trabalhar se não tenho por que trabalhar? Eu não preciso, a sociedade chegou no ponto que eu não preciso trabalhar. Como ficaria isso? A sociedade está mudando. Muita gente, só para falar um pouco na parte política, todo mundo, hoje tem muita gente questionando a democracia da forma como ela está. Por que eu tenho que eleger uma pessoa e ela ficar 4 anos no poder? A tecnologia permite que eu possa resgatar algumas coisas do primórdios da democracia, que era o ostracismo, que você elegia alguém para uma posição, e se você não gostasse do desempenho dele, você poderia preencher numa ostra o nome dele, colocar numa jarra, sei lá, e falar, chegava a uma certa quantidade, essa pessoa era retirada do poder. Hoje, com a tecnologia, a gente poderia voltar a fazer isso. Democracia ia ser muito mais democrática. E várias outras coisas estão sendo seguradas para que a tecnologia pode fazer e mudar. E, por último, fazer negócios, que é sobre o que eu vou falar. Como eu disse, vou falar mais da parte de fazer negócios, que acho que tem mais a ver com o nosso tema aqui. Então, falando todo e de tudo, vamos tentar focar um pouquinho mais no tema de falar sobre transformação digital. Será que pulou? Não, está certo. Bem, se eu for focar em falar sobre fazer negócios, eu tenho que avançar um pouquinho mais. Eu tenho que falar sobre qual área de negócios que eu quero falar. Bem, eu vou falar sobre saúde. Lembre-se, eu podia falar saúde e nos outros temas também. Sobre o corpo, sobre as coisas, tudo. Eu poderia ter um enfoque de saúde, sobre o meu relacionamento com o próximo, sobre o trabalho, mas falando só em negócios, eu também posso falar em saúde. Na questão, o que de saúde? Eu posso falar sobre os pagadores, que é uma grande parte do sistema, que é o governo, os planos de saúde, as OPS e os indivíduos que pagam as contas. Dentro desses pagadores, eu posso escolher um deles, planos de saúde. Sobre o que eu vou falar dentro de plano de saúde enquanto transformação digital? Posso falar sobre a gestão. Falando sobre gestão, em que? A aplicação de Big Data, a inteligência artificial e sobre nuvem. Quer dizer, se nós olharmos o processo, existem milhares de oportunidades de transformação digital que vão acontecer, estão acontecendo, e que vão impactar tremendamente a nossa vida. Estamos apenas iniciando esse processo. Eu acho que vai ser uma coisa muito mais forte, porque abre um espaço gigantesco de transformação. E como é que é no mundo dos negócios esse processo de transformação? Muito bom. Primeiro, eu tenho um setor tradicional, que tem as indústrias, as empresas que foram formadas há cerca de 20, 30 anos, que dominam o mercado, e aí eu tenho uma situação que começa a acontecer, que eu chamo de polinização. A situação da abelhinha que vai chegando e vai polinizando que são as startups. Elas aparecem e vão trazendo pequenas coisas, ou grandes coisas, ou coisas que não fazem o menor sentido, mas elas começam a fazer um processo de polinização nesse setor. Passado mais um tempo, eu tenho um processo de contaminação. Hoje, a gente está na saúde começando a migrar dessa fase para essa. Então, você vê grandes companhias criando um coworking de startups, onde ela põe várias startups, como a Sul América está fazendo isso, alguns laboratórios estão fazendo isso, a Xerofarma está fazendo, outras compram startups, e algumas startups começam a crescer, e, mais interessante, os grandes players digitais começam a encostar no teu setor. Então, começa a vir uma Apple, uma Google, uma Amazon,
começar a encostar no teu setor para ver o que eu posso fazer de diferente aqui dentro. Tá? No último estágio, você tem uma transformação, que as fronteiras do setor são quebradas, essas empresas entram, o que era uma empresa grande vira uma empresa média, uma fez uma estratégia melhor, cresceu, e uma outra some e é uma startup grande, cresce. Isso é sistemático em todas as indústrias. Vocês estão vendo isso acontecer na indústria de vocês? A gente está vendo isso acontecer em várias indústrias. Outras já foram muito fortes. Então, a indústria da hoteleira, a indústria de transporte, a indústria de varejo. Vocês sabem que o Walmart saiu do Brasil, não é porque o negócio é ruim. Eles venderam a posição no Brasil porque eles precisavam fazer caixa para defender a posição nos Estados Unidos e em alguns outros países que são muito fortes, criando alguma barreira contra a Amazon e a Alibaba. A mesma coisa a indústria de hoteleira, a mesma coisa na indústria automobilística. As empresas estão em pânico, porque uma coisa é certa, o mercado vai diminuir bastante. As pessoas não querem comprar carros, mas os novos não querem. Eles querem o conceito de community, de usar um carro disponível na hora, está vindo com muita força. Eles sabem que eles vão ter que mudar completamente o modelo deles, porque a transformação no setor deles vai ser violenta. Eu não sei como está na indústria farmacêutica, mas eu acho que também deve estar começando algum processo, alguma coisa, mas como tem muita regulamentação, como eu acabei de ouvir antes, na palestra anterior, é muito mais difícil. Então, mas chega, porque se não vem de um lado, vem do outro, as abelhinhas vêm, começam a mexer no setor, e aí começa a fazer alguma mudança de um jeito ou de outro. Bem, esse é um mapa de startups na saúde no Brasil. Tá? Acesso à informação, marketplace, farmacêutica, diagnóstico, gestão e programas de gestão, consumo, relacionamento com pacientes, telemedicina, medical devices, inteligência artificial, big data, wearables, acesso à informação. Tem bastante abelhinha no mercado já, né? Estão chegando e, por exemplo, a empresa não está aqui, por exemplo. A gente acabou de chegar e isso é normal, isso é assim mesmo. Vem diversas empresas aparecendo. Esse é um relatório novo que foi feito por essa aceleradora, a Distrito. Então, vale a pena vocês pesquisarem, conhecerem, até para ver o que está acontecendo. Portais de conteúdo, fitness, planos de saúde, pesquisa, genômica, exames, e-commerce. Então, estão aparecendo. Provavelmente vocês devem conhecer alguns nomes que estão aí, né? Muito bem. Os desafios do ecossistema de saúde, como eu enxergo eles. Vocês podem depois criticar. Quiserem fazer pergunta, por favor, vamos interagir, para que a gente possa trocar. Muito bem, eu tenho 3 grandes players no sistema de saúde, áreas, né? Os prestadores, eu enxergo eles como small, que são basicamente os consultórios, clínicas muito pequenas, as mediums, que alguns laboratórios, algumas clínicas maiores, pequenos hospitais, e agora já tem aparecendo alguma coisa grande, com redes hospitalares, etc. Do lado da tecnologia, eu tenho as empresas IOTAs de próteses e materiais, eu tenho as empresas farmacêuticas, eu tenho empresas de equipamentos, empresas de softwares e outras tecnologias embarcadas. E eu tenho os pagadores, o governo, os planos de saúde e os indivíduos. Bem, esse relacionamento é bem complexo. Essas 3 áreas, o que termina acontecendo? Existe um relacionamento bem razoável entre esse lado e os prestadores. Existe um relacionamento com muito atrito entre esses 2 lados.
existe um relacionamento frágil e distante entre este lado. Isso cria, esse problema de relacionamentos cria dificuldades muito grandes de transformação do setor, de melhor gestão no final, que é o paciente que está aqui no meio, e também existem problemas que a gente chama que precisariam ser resolvidos de alguma forma. Uma excessiva fragmentação aqui em cima, a informação, principalmente de informação, mas isso é muito complexo de resolver, mas fragmentação de instituições. A quantidade de consultórios, a quantidade de pequenos prestadores com algum poder, com alguma influência, é muito grande, não permite a gente melhorar a integração e fazer uma melhor gestão da saúde de populações. Este lado, a gente vê um problema de gestão mais profundo. O modelo de gestão, lógico que tirando os indivíduos, mas tanto do governo, da operadora, enquanto gestão de saúde populacional, é bastante frágil também. Esse lado, há uma necessidade de integração maior, até pela diferença em termos de tamanho, tecnologia, competência, globalização, que esse setor, principalmente farma, equipamento e mesmo óticos e próximos materiais, tem em relação a esse outro lado do mercado. Tá? Bem, tendo essa visão, é uma visão simplista, mas é uma visão que, para mim, explica muita coisa. Tá? Eu passo para falar um pouquinho do meu foco, indo do macro para o micro, que é as operadoras de plano de saúde. É um micro que não é tão micro, né? É um setor que hoje eles gastam, não é receita, alguma coisa de 160 bilhões de reais por ano. E tem alguns problemas nesse processo. Né? O primeiro problema que aparece é custos essenciais aumentaram 35,5% nos últimos 3 anos. A pergunta é, a inflação nesses últimos 3 anos não bateu 10%, acumulada. Para piorar um pouquinho a situação, a população envolvida com os planos de saúde caiu 4,3% no mesmo período. Então, se eu for calcular o aumento do custo assistencial per capita, chega a mais de 40%. Vocês que estão do outro lado, vocês conseguem enxergar algum motivo para isso? Não, diminuiu a população. Mais exames, mais procedimentos, mais consultas. População envelhecendo. O modelo do negócio ele está um pouco exaurido. O modelo de negócio dos planos de saúde é um modelo de negócio baseado no repasse. É o repasse do custo para a sociedade. Então, eles conseguem, porque não existe nenhum substituto ao plano de saúde, eles conseguem repassar esse aumento com uma certa facilidade para a sociedade. E todos ficam felizes dessa forma. Né? Não se preocupa... Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, o que é considerado desperdício é alguma coisa em torno de 750 bilhões de dólares. Desses 750 bilhões de dólares, eles estimam que $500 bilhão é desperdício clínico. Além do envelhecimento, além de melhores exames, de melhores diagnósticos, mas eles estimam em $500 bilhão de dólares desperdício clínico. O que é desperdício clínico? É o que eles chamam de underuse,
Você está usando pouca coisa, então cria problemas. Overuse, que é o maior problema. Ou uso inefetivo, ou ineffective use. O restante dos 650 bilhões de dólares, 150 bilhões são abusos e 100 bilhões são fraudes. E no Brasil, segundo estudos que a gente vê da IES ou própria FenaSaúde, um percentual é similar na nossa realidade. Há um baixo alinhamento na cadeia produtiva entre prestadores e clientes. De fato, há muito pouco que se pode chamar de gestão saúde das pessoas. A pessoa começa um episódio clínico, ela pode ter qualquer desfecho porque ninguém ajuda ela a caminhar nesse episódio ao longo do tempo. O processo é um processo de concentração que eu considero positivo. Então, planos de saúde estão adquirindo outros planos, isso é bom porque melhora a gestão. Há uma ampliação da regulamentação pela ANS, que eu acho que é bom também, que isso é bem-vindo, porque é saúde quem está falando. E, por fim, quem paga a conta? Quem paga tudo isso que acontece? 70% são empresas, 30% é a pessoa física. Tá? Esse é o cenário que, do outro lado da moeda, que é o setor pagador, que ele enfrenta. Ele tem uma relação de atrito com os prestadores e ele é bastante distante do lado das empresas que mexem com tecnologias. Muito bem. E aí vem por que esse setor é assim? Porque ele está tão ruim em termos de resultado, em termos de gestão, e gerando tanto custo para a sociedade. Não é aceitável um setor admitir que tem 20% de desperdício, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Não é aceitável um setor repassar custo ao seu bel prazer, como tem acontecido. E pior, todas as grandes empresas, se você for conversar sobre a qualidade do plano de saúde, a satisfação deles, a satisfação é muito baixa. O gestor de RH, ele acha que o plano de saúde, com raras exceções, não trabalha direito, deixa a desejar em relação à saúde do seu funcionário. E hoje o plano de saúde ele faz basicamente duas coisas: a gestão de acesso e elegibilidade e negociação com a rede. Ele não mexe com medicamentos, ele não mexe na parte da saúde clínica, ele simplesmente faz um trabalho muito forte de gestão de acesso e gestão de elegibilidade. Isso é uma herança do modelo de segurador, que tem mais de 500 anos, e que, basicamente, você tem dois grandes momentos numa seguradora. Uma seguradora, vamos falar de seguro de carros, você chama uma série de pessoas, vendedores, que a gente pode chamar de pastinha, seja como for, é um termo pejorativo, e fala, você vai vender seguro de carro, não pode vender para carro com mais de 5 anos, para isso você me manda o Renovan, e não pode vender carro para carro batido, e por isso você vai me mandar foto do carro. Aí eu monto minha carteira, e depois vem o segundo momento. Primeira coisa que eu faço, eu rezo para ninguém bater o carro, e se alguém bater o carro, eu tenho que ter uma estrutura para cuidar do carro batido. Como funciona essa estrutura? Eu recebo o pedido do sinistro para consertar o carro, autorizo esse pedido de sinistro, mando o carro para a rede, uma oficina, a oficina manda o orçamento, eu aprovo o orçamento, executa, recebo o ok do dono do carro e libero para pagar 30, 60 dias depois, porque antes de eu ser uma seguradora, eu vou ser uma financeira e eu quero ficar com o maior tempo possível para pagar o dinheiro que eu aplico. Exatamente esse mesmo modelo foi, há 60 anos, implementado no Brasil como plano de saúde, mas com um pequeno problema. Plano de saúde, quando corre sinistro, você não tem o sinistro fechado como nos outros setores. Você abre o sinistro.
Você tem uma situação, então, onde você dá autorização para começar a usar e você não sabe onde vai parar essa conta. E isso traz um problema muito sério para o plano. Segundo ponto, que nessa lógica, ele não se preocupa exatamente o que acontece com as pessoas, porque ele herdou esse modelo do mercado segurador. Uma situação feliz, uma bariátrica, vamos lá. Vem uma pessoa, um executivo de uma grande empresa, uma multinacional, passou por uma campanha de promoção de saúde, bancada pelo RH, e essa pessoa decide fazer uma cirurgia bariátrica. Ele sabe que aquilo é o melhor caminho, ele tem um IMC superior a 40, o melhor caminho para ele. Feita essa cirurgia bariátrica, para fazer cirurgia bariátrica, ele vai no médico, faz uma série de exames, o médico fala, ok, você está pronto, mas você precisa demonstrar que você está afim realmente de ter um maior controle sobre a alimentação. Vai passar 3 meses uma nutricionista, perca o peso e volte aqui. Ele volta, perdeu o peso, volta a fazer uma série de consultas, uma série de exames, o médico marca a cirurgia acontece em um ótimo hospital, 4 dias internado, 3 dias de cirurgia, ele tem alta, o médico passa no médico, o médico fala, se eu preciso agora, se é um executivo, mudar o seu padrão de vida, ser mais ativo, parar de tomar uísque no final do dia, com os amigos, fazer almoço, e para isso vai ter um acompanhamento psicológico, e no final ele tem uma alta e é uma pessoa magra e saudável. Saímos de uma situação de uma pessoa gordinha saudável para uma pessoa magra e saudável. Tá? É sempre assim? Não. Esse executivo é uma pessoa realmente cheia de opinião. Ele passa no médico, faz os exames, ele fala que pode fazer a bariátrica, ele vai no nutricionista, acha ela uma chata. Aí eu falo com um amigo dele, que fala que tem uma dieta Atkins. Essa dieta funciona, ele emagrece. O médico fala, olha, você foi um pouco heterodoxo, mas vamos fazer cirurgia, claro. Faz a cirurgia, é um sucesso, ele sai, ele não consegue, ele acha que esse negócio de psicologia, de psicólogo, acompanhamento, coaching, seja lá como ele chamar, é coisa para louco. Ele não faz, ele fala, além do que, eu tenho muito trabalho, fiquei 2 semanas fora, eu tenho que voltar para cuidar da minha vida. Ele tem a minha primeira crise, ataca uma lata de leite condensado, tem a segunda, é internado 2 vezes, e vem a falecer. A cirurgia bariátrica é uma das cirurgias que tem uma das maiores taxas de mortalidade pós-cirurgia, justamente por causa desse processo. Aí vem o RH e pergunta para o plano de saúde, o que você fez? Que o meu executivo, que é um cara importante para mim. O plano de saúde fala, eu fiz a gestão de acesso, ele tinha acesso a melhores médicos e a melhor rede, e eu fiz uma excelente negociação com o hospital para fazer essa cirurgia. Aí o RH fala, alguém aqui está louco e eu não sou. Nós estamos falando de um processo que demora 11 meses, você me falar de 3 horas. O que você quer dizer com isso? Não, veja, toda vez que ele quis usar, ele tinha acesso, ele mudou de médico, foi em 2 PS diferentes, internou, etc. O RH fala, isso não é mais suficiente. Eu não preciso disso, que você faça isso para mim. Eu quero que alguém não fique preso, ao procedimento e comece a olhar o que eu chamo de elo perdido da saúde, que é a gestão do episódio. O episódio ele tem uma característica muito típica. Eu entrego uma pessoa com estado de saúde definido, estabilizado, e eu quero tirar ela do outro lado com o estado de saúde estabilizado. Não me interessa se ele saiu, se a cirurgia terminou bem. O episódio acabou? E hoje é assim o sistema.
E aí vem o que está acontecendo, não só no Brasil, como lá fora também. As empresas estão falando, cara, não preciso mais de você. A General Motors virou para a Blue Shield, Blue Cross nos Estados Unidos e falou, olha, você faz o seguinte, você vira meu back-office, meu birô de processamento de dados, eu vou assumir o relacionamento direto com os hospitais aqui em Detroit, eu vou credenciar e eu vou autorizar. Por quê? Para fazer gestão de acesso e gestão de rede, eu não preciso de você. Eu consigo ter mais proximidade das pessoas para fazer a gestão do episódio. Faz sentido para vocês? Isso é a grande oportunidade de economizar $500 bilhão nos Estados Unidos e aqui no Brasil, muito dinheiro também. E tem vindo outras empresas, se lembra que eu falei no meu caso, que algumas, vem os gigantes que começam a se encostar no teu setor para ver o que dá para fazer diferente, já estão vindo, e estão se juntando para fazer isso. Tá? Para vocês verem como a situação é tão ruim, se eu tenho uma empresa com 10 mil vidas, chegar para 99,5% dos planos de saúde e perguntar, cara, eu tenho 10 mil vidas aqui na minha empresa. Eu sei que hoje estão ocorrendo 120 internações que vão representar 55% do meu custo daqui 2, 3 meses. Vou fazer algumas perguntas. Quem são? Por que estão sendo realizadas essas cirurgias? E o que você está fazendo a respeito? 99% dos planos de saúde vão falar, não sei, não sei e não sei. Mas, se você quiser saber o que aconteceu 3 meses atrás, eu te conto tudo. Pra você ter uma ideia, eu estava conversando com o diretor de um plano de saúde, ele foi visitar uma empresa que tinha 3 mil vidas, para renegociar, porque estava com a sinistralidade alta, e ele, por causa de um executivo que tinha se acidentado e estava na UTI há alguns meses, e estava elevando a sinistralidade para quase 90%, 100% do plano, ele bateu, foi lá sentar, pediu a reunião com recursos humanos e com o financeiro, começou a falar do problema, apresentou a razão, e nesse motivo eles pediram para parar a reunião. Falou, por quê? Faz 2 meses que ele morreu. Então, um dos principais problemas que existem no plano de saúde eles fazem a gestão no passado. E no passado, não tem o que fazer. Na realidade, quando você olha um plano de saúde, vê toda aquela equipe, médicos, tudo lá dentro, nós estamos falando de legistas, que são legistas de coisas que aconteceram. Eles, para falar a linguagem deles, eles só ficam olhando fatos encerrados e acabados e ficam procurando maneiras de glosar. Você já ouviu falar em glosa de plano de saúde? E normalmente, e isso eu tenho visto muito na prática, é exatamente isso. No momento que eu tenho uma solicitação de um procedimento, de uma cirurgia, de uma internação, 30 dias depois eu interno, o hospital manda esse faturamento 45, 60 dias após o D0, e o contas médicas, eu vou terminar de processar 90 dias depois, coloco no BI para análise 120 dias depois. Aí que eu vou tomar a decisão. Apesar disso, os planos de saúde falam para nós que gastam fortunas em melhorando modelos de glosa, localização de fraude e contenção de abusos. A história real do elefante passando e eu ficando procurando as formigas. E qual é a chance de o plano de saúde conseguir encontrar o elefante olhando para o passado? Porque ele só vai ver coisas acabadas, não vai ver coisas que poderiam ter intervenção.
Por quê? Aí veio uma pergunta. Há muitos anos atrás, eu trabalhei num processo de due diligence na United Healthcare, e antes dela tentar vir para o Brasil, antes de comprar a Mil, e eu fui para os Estados Unidos, participei de alguns cursos com eles. E uma das coisas que eles falavam, você sabe qual é o coração do plano de saúde? O coração do plano de saúde, eu vou voltar aqui, depois eu volto. O coração do plano de saúde, ele falava, é o contas médicas. É onde é feito todo o processamento. Porque lá é o único lugar em todo o sistema, agora já melhorou nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda é verdade, que eu consigo ter uma visão longitudinal de um paciente. E, consequentemente, de toda uma população. Eu não consigo ter isso no Einstein, eu não consigo ter isso no Fleury, eu não consigo ter isso em lugar nenhum, porque todo mundo, todo prestador entra de forma pontual ou vertical nas pessoas. O meu médico é assim. Eu tenho um médico há 20 anos, marco a consulta com ele. Ele vai lá, aí na hora, 5 minutos antes de eu fazer a consulta, ele abre, olha e fala, é o Fábio, deixa eu ver, lembrei, legal, ótimo. Eu entro, Fábio, vem cá, senta, como é que está? Está melhor, não está melhor? Faz a consulta, me prescreve exames, conversamos bastante, saio. O que acontece se eu não for fazer o exame, se eu não voltar com os exames que ele me prescreveu? Nada. Por quê? Ele fechou. Ele entrou na minha vida, saiu e foi para outra coisa. Ninguém tem essa visão longitudinal da minha vida. Só eu e o plano. Espero que está mudando, mas vai demorar muitas décadas ainda. E aí, eles falaram isso, falei, faz todo sentido. Aí eles vieram com uma pergunta pior ainda. Continuando a analogia com o corpo humano, se o coração é o contas médicas, onde está o cérebro? Lembrando que o cérebro surgiu nos seres vivos para ser uma forma de entender o que acontece no ambiente e responder, fazer o corpo responder. Então, quando você vê um leão, ele fala, corre, porque tem um leão ali. E onde é o cérebro do plano de saúde? Onde o plano de saúde recebe os primeiros estímulos do ambiente, do que está acontecendo no ambiente. O que está acontecendo? É na autorização. E esse processo, ele está muito, hoje no Brasil, vou entrar depois nas causas, ele está muito comprometido. Voltando na questão da nossa pessoa com doenças bariátricas, nós temos alguns fatores, alguns outros casos que passam batido porque o cérebro não funciona. Uma senhora solicita um marcador tumoral semana passada. Segunda-feira ela volta, pede uma biópsia de mama. O que eu vou fazer com essa informação daqui a 4 meses? Quando eu vou processar no meu BI. Ela pode ter acontecido uma cirurgia, pode ter acontecido uma quimioterapia agressiva, usar um medicamento para fase 4, que devia usar um fase 1, podia acontecer tudo. Senhora está no 3º mês de gravidez, está fazendo cardiotoque direto, 6 por mês. Como é que passa isso no plano de saúde? Direto, porque o custo é muito baixo, ninguém olha, passa pelo autorizador e libera. Abaixo de R$500, passa tudo. Eu tenho depois, o que eu tenho depois de 4 meses? Eu posso ter o outlier de maior custo que existe no plano de saúde, que é um prematuro de 6, 7 meses, numa UTI neonatal, custando 150 mil por mês, ficando 6 meses com vários procedimentos em cima. Eu já vi contas chegarem a 3 milhões de reais. O que eu precisava fazer com essa senhora? Colocar alguém acompanhando, fique em casa, descansa. Tem Netflix para você, tem um médico para te ver todo dia. Para quê? Para que ela tenha um parto a tema. Segunda ressonância em lombar de 38 anos, daqui 4 meses que eu tenho.
uma cirurgia. Ciclo quimioterápico em um senhor com 87 anos. Isso é um sinal de uma boa jornada do paciente? O que eu vou ter no final, daqui 4 meses? Nada, eu vou ter um óbito. Provavelmente o médico chega, fala, eu passei a situação particularmente com a minha mãe. Olha, existe uma chance de fazer uma quimioterapia na sua mãe que pode melhorar a situação dela. É verdade. Mas eu não sabia que 90% das vezes isso acelera a fragilidade da condição de saúde dela e leva à morte. 5% não tem efeito nenhum e 5% pode ser legal. Isso ninguém me contou. Prótese quadril em uma senhora de 87 anos, caiu, 73 anos, caiu, quebrou o fêmur, tem que botar uma prótese interna no Einstein. Tranquilo. Só se eu estou fazendo a jornada do paciente dela, eu tenho que chegar, olha, família, daqui 3 dias, vamos tirar ela do Einstein e levar para uma clínica de retaguarda super boa, para que ela possa ter uma fisioterapia melhor, que é especializada nisso, e não corre o risco de pegar uma infecção hospitalar óssea, que é muito, muito ruim. E isso tudo é onde vai toda aquela inflação médica, onde vai a despesa, onde vai próprios problemas familiares que todo mundo vive um pouco, já tem histórias para contar. Então, por que isso é assim? O plano de saúde é burro? Eu disse para vocês que eu tenho o coração e tenho o cérebro, né? Por que o cérebro está dessa forma? Primeiro, eu vou... hoje você vai falar com um profissional, ou as pessoas dessa área, ele vai falar, está tudo no rol, não tem nada para fazer, eu tenho que autorizar tudo. Já ouviram isso? Segundo, não temos tempo suficiente por causa dos prazos que a ANS nos dá. E os prestadores sabem disso e vão jogando os pedidos na última hora mesmo e eu não tenho o que fazer. Ou dando os relatórios médicos com atraso, assim vai. Até recentemente não tinha tecnologia para bombar a informação que vem do coração, que é por contas médicas, até o cérebro. Hoje tem tecnologia, hoje tem nuvem, hoje tem Big Data, inteligência artificial, que permite colocar essa informação em tempo real para eles. E, por fim, a principal causa é o mindset, que é, acreditamos que o nosso negócio é gestão de acesso e gestão de rede. Eu não preciso cuidar da jornada das pessoas. Eu tenho que falar se tem direito ou não, e se o procedimento é abusivo ou não. Basicamente é isso. E aí não tem muita... Então, esse é a grande oportunidade de transformação do plano de saúde. E aqui, por exemplo, que entra uma startup nessa transformação digital, falando, olha, tem novas tecnologias que viabilizam a solução em real time, inteligência artificial, nuvem, Big Data, processamento massivo, em real time, o X responsivo, que permite... Aqui, desculpa, ficou o nome da minha empresa, eu devia ter tirado. Trazer informações relevantes, sentinelas e alarmes para decisões que geram resultados. O que a gente vai conseguir com isso? O que a gente vai conseguir? Primeiro, transformar a operadora, trazer ela para o presente. Isso já é importante. Vamos deixar de ser legista e vamos voltar a fazer medicina. E deixar de ser uma gestora de acesso, uma gestora de rede, para ser uma gestora da jornada do paciente. Para a indústria farmacêutica seria muito legal, porque eles teriam muito mais conhecimento para dar para a indústria farmacêutica. Para a indústria, o prestador seria muito interessante, porque os prestadores teriam menos prestadores nas redes, mas muito mais qualificados. Para nós, pacientes, seria maravilhoso, porque
O que nós precisamos é quando nós temos um episódio pode acontecer, uma gravidez é um episódio, uma pessoa que faz uma bariátrica é um episódio, um ICC, grau 2, que passa e tem uma crise e é internado, e sai depois de 2 semanas, passado 4, 5 dias na UTI, e volta para casa, ele passou por um episódio, porque ninguém está falando para mudar a condição de saúde, a condição de saúde que não dá para mudar. Mas, quando tem um episódio, pegue pela mão. Eu tive a maior empresa do Brasil de gestão de doenças crônicas, de acompanhamento de pacientes, tive 200 enfermeiras trabalhando para mim, acompanhando as pessoas, e quando a pessoa caía dentro de um episódio, ia parar dentro do hospital, de um pronto-socorro, eu não tinha informação nenhuma para cuidar. E quando eles mais precisavam do nosso trabalho, estar junto, acompanhando, eu não tinha mais acesso. Porque todo doente crônico sabe o caminho que tem que fazer quando tem uma crise. Por mais que esteja junto, por mais que tenha o serviço 24/7, ele sabe. Então, se isso virar verdade, a gente quer isso que aconteça, a saúde vai ser muito melhor, o sistema vai estar mais eficiente e vai estar com uma gestão de custos melhores. Não podemos ser simplesmente passivos e achar que as coisas são como são. Esse é o papel trazer a transformação digital, usar a tecnologia, tudo isso vamos fazer diferente. Tá? Fechando, então, era esse discurso. Eu tinha que passar para vocês a transformação digital, que é falar do todo e do tudo, do macro para o micro, porque as oportunidades surgem no micro. E elas podem transformar no macro. Falar o ecossistema de saúde e desafios, falar um pouco das operadoras e dar um exemplo para vocês, que é o exemplo que eu estou vivendo agora, e propor uma conclusão, que é: transformação digital é algo sem limites e com impactos que fogem à nossa imaginação. Não dá para a gente ter ideia onde vai parar essa história, o que vai estar diferente, o que vai estar mudando daqui 5, 10 anos. Não dá. Surge de maneiras mais estranhas. Há 5 anos atrás, quem pensava em pegar um Uber? Quem usava o papel do táxi pela empresa, ou tinha o número da cooperativa para ligar? Quem usa isso hoje? Ninguém. Todas as indústrias serão fortemente impactadas, embora estejam em estágios bem diferentes. Quanto mais regulada, mais devagar vai ser. Quanto mais conhecimentos diferentes ela envolver, como a saúde mais devagar vai ser. Mas é onde tem mais oportunidades também. Saúde será uma das áreas mais impactadas, porque daquele início onde a revolução digital vai afetar a gente, em todos ela está presente. Desde o relacionamento da gente com o nosso corpo, até o nosso relacionamento com a sociedade. Saúde é um dos itens que vem desdobrando de cada um deles. E mudanças, sempre percebam isso, mudanças surgem na periferia. Das indústrias de forma ineficiente. Isso é uma dica para quem está imaginando que para levar a startup para a sua empresa, esse tipo de coisa, ela não funciona direito. Tá? Porém, por essas mesmas startups, elas são focadas, rápidas, e hoje elas possuem um ecossistema por trás delas muito sólido. Elas têm condições de alavancar muito dinheiro, muita tecnologia e muito recurso humano, se ela tiver uma grande ideia e passar por cima de todo mundo. Tá? É isso. Obrigado.